Olá pessoal, tudo bem com vocês? É com imensa satisfação que a gente inaugura uma excelente temporada aqui na TechTalk, que é uma nova temporada e essa temporada nós vamos fazer aí um acompanhamento dos cases e histórias de sucesso de gestores, de revendedores de combustível em todo o país. E eu hoje, para inaugurar esse quadro e essa temporada, eu tenho uma imensa satisfação em dizer que estou recebendo aqui nos estúdios da Tech Talk Cast, ele, Leandro Ribeiro, um grande gestor, e hoje ele está à frente da Rede Express. Ele vai dividir com a gente um pouco da sua trajetória, um pouco dos seus cases de sucesso, e vai ser aquele bate-papo maravilhoso. Leandro, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. É uma imensa satisfação receber você aqui em nossa casa. E aí eu queria entender, para a gente começar, e feitas as considerações iniciais, gostaria que você se apresentasse para toda a nossa audiência em todo o Brasil. Maravilha, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você, um cara que eu conheço há bastante tempo, alguns anos aí, né? Eu sou o Leandro Ribeiro, sou gestor dos postos Express, da Rede Express. Atualmente trabalho num grupo muito forte aqui em Goiás, que é a Rede Milênio, e estou aí, trilhando meus caminhos, procurando melhorias, né? E crescimento. Sensacional. Leandro, as pautas elas serão vastas e abrangentes, mas a gente vai aqui se ater realmente a pontos essenciais. Evidentemente que quando você foi apresentado aí para esse nicho importante, queria que você dividisse com toda a nossa audiência como que começou a sua história nesse nicho posto de combustíveis. Genilson, minha história ela é um pouco engraçada, mas muito interessante, que eu acho que serve de motivação para muitas pessoas. Eu sempre falo que quem acredita sempre alcança. Então, eu comecei ali quando meu pai era um guarda de um posto, que abriu lá no centro, lá na 68. E eu tive a oportunidade de trabalhar como frentista ali. Ali eu entrei, trabalhei 4 anos como frentista, né? Aprendi tudo, porque eu não sabia nem abastecer carro. Eu só ia num posto quando meu pai ia abastecer o carro dele. Então, eu comecei ali como frentista naquele posto, né? Dali eu tive uma outra oportunidade, fui para um outro posto da mesma rede. E ali eu desenvolvi um ótimo trabalho, aprendi a atender, aprendi a fazer troca de óleo, aprendi tudo dentro de um posto. Legal. E tive a oportunidade de ser gerente lá também, depois de 3 anos como frentista. Fui gerente lá, exerci um bom trabalho, ajudava em outras unidades, inclusive a minha era modelo desse grupo, né? Então, dali também consegui ser um supervisor dessa rede, implementei várias coisas ali, e dali a minha história começou ali, lá em 2011, como um frentista. Legal, a gente vai falar, né, você como um importante gestor, da importância de se ter ali um cuidado, um acompanhamento direcionado para quem faz tudo acontecer na ponta, que é o frentista. A gente vai fazer uma transição por alguns setores de dentro da administração de um posto, mas começando por esse. O que você entende ali por uma qualidade e excelência no atendimento que o frentista presta para o cliente que escolhe aquele determinado posto para abastecer o seu veículo? Ali a gente tem que ser o diferencial, porque o posto, a cara do posto é o frentista. Legal. Se a gente for uma pessoa, né, que trata as pessoas bem, porque posto a posto tem 300 e tantos postos, né, dentro de uma cidade pequena. Perfeito. Então, se você trazer um bom atendimento, uma prestação de serviço oferecida com prazer, que eu acho que tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa ter prazer e gostar daquilo que faz. Não é porque eu sou um frentista. O frentista, ele é a cara do negócio. Se o cara atende bem, se ele reconhece as pessoas que vão ali no posto, que é um dos grandes diferenciais, você saber quem está indo ali sempre, porque tem os clientes periódicos que vão ali toda semana, é um grande diferencial. Legal, Leandro, mas quando a gente olha o perfil comportamental do cliente que vai abastecer, a gente percebe que ele quer demorar o mínimo possível na pista, e ali é onde tem que o frentista ter um excelente atendimento, ele não pode errar, ele tem que ser célere, que o cliente, né, não pode esperar. Como que você orienta o quadro dos seus frentistas para proporcionar essa experiência
para o cliente que vai abastecer? Primeiro, a gente tem que ter um padrão de atendimento, certo? Legal. A gente prioriza a agilidade ao máximo, porque o cliente sempre está atrasado. Toda vida, põe aí que eu estou atrasado. Mas nesse prazo que você tem de abastecer, você tem que estar ali oferecendo seus produtos e serviços com excelência. E claro, sempre deixando o cliente muito à vontade, para que ele possa voltar, não seja aquele negócio maçante. Você tem que vender, porque o frentista ele é um vendedor. Legal. Então, a gente precisa trabalhar nesse padrão no atendimento, né? Para que ele é essencial. Padrão de postura, e isso já engloba ali a saudação, se é bom dia, boa tarde, boa noite, com a saudação específica da rede. Tem que estar impecável ali, né? De preferência com uma receptividade, com um olhar de receptividade para o cliente que chega. Isso é muito importante. E como que você lida no sentido de trabalhar as metas com o atendente de pista? É solicitado cada vez mais aos frentistas que ele venda, como você bem colocou. Ele se sente desconfortável? Como entender da parte do frentista essa necessidade que o posto tem para fechar as contas no final? Eles sentem que isso é uma pressão muito grande em cima deles? Como que você lida com as metas para com os seus frentistas? A gente, como líder, a gente tem que pegar na mão e ensinar. Tá. Se aquele colaborador tem dificuldade, a gente tem que ensiná-lo. Claro, meta é para ser batida. Então a gente tem que trabalhar nisso. Não sob pressão, porque ninguém gosta de trabalhar sob pressão. Fato. E ali o ambiente de trabalho ele tem que ser saudável. Então você pegar na mão, entender o porquê que não está acontecendo, se ele está com algum problema até pessoal, né, e fazer um acompanhamento. Esse acompanhamento ele tem que ser diário. Então, o líder que está ali naquele posto, o gestor daquele posto, ele tem que estar 100% junto com a equipe. Antes da gente chegar nesse ponto que você se encontra hoje, nessa posição, né, de excelente gestor, há uma jornada do frentista que queira galgar e queira, né, ser promovido dentro da rede. Nesse aspecto, qual que é a mensagem que você passa para todos os frentistas do Brasil inteiro que nos acompanham? Qual que é a postura dele? O que ele tem que fazer, além das atividades, para que ele desperte a atenção do gestor? Fala assim, esse cara é de destaque, eu vou apostar nele. Eu acho que a proatividade está muito ligada em todo o âmbito de crescimento. A gente não pode estar ali só para abastecer, fechar seu caixa, vender um produto e ir embora. A gente tem que ser curioso. Tá. Se o seu gerente está ali, você está ali do lado dele, tentando entender o que ele está fazendo, né, buscando sempre ajudar, porque a nossa função ela é bem específica, abastecer, vender produto, fechar nosso caixa, atender bem e ir embora. E não, eu acho que o diferencial, quando um colaborador ele quer, né, crescer, ele sempre vai trazer isso para você. Um diferencial a mais, algo que não está dentro da ossada dele, mas que ele, olha, vem cá, eu resolvi. Um exemplo claro é quando um cliente chega muito nervoso dentro de um posto. Ah, mas meu carro estragou. E toda a estratégia que o próprio frentista, que é o filtro ali antes de chegar, porque todo cliente que chega nervoso, ele quer falar com o gerente. Certo. Então, o frentista ter e conhecer aquilo que ele vende, porque a gente só pode falar daquilo que a gente conhece. Perfeito. Se você trabalha num posto onde sabe que a qualidade ela é 100%, o volume está certo, entrega correto, ele tem que ali convencer o cliente que sim, aproveitando o gancho ainda vender um produto ainda que talvez, na verdade, muitas das vezes é problema de bico, injetor, enfim, porque não dá a prevenção, né? Sempre a maioria dos clientes trabalha com correção, ele já aproveitar aquele nicho ali, aquela problemática toda e vender um produto e deixar o cliente satisfeito. Eu acho que o caminho é esse. E para entender um pouco da hierarquia, tem um frentista e tem um líder de pista. Tem um encarregado de pista. Depois de encarregado de pista, a gente vai para a gerência, não é isso? Sim, mesmo? Então, isso. Há uma trajetória para aqueles frentistas, e essa é uma dica de ouro, né? Proatividade, foi o que o Leandro dividiu aqui com todos nós. E ali do líder de pista, o que na sua avaliação é esperado desse profissional? Qual que é o tato que ele tem que ter com os demais para ele se destacar e ele também continuar a subir na hierarquia ou do posto ou de uma rede que ele trabalha? Eu volto a dizer, a curiosidade, ela é o nicho. A mesma dica. É a mesma dica. Porque quando você é curioso, você é interessado. O motivo, quando você mostra para a pessoa que está acima de você, que você está interessado em aprender coisas que não é da sua alçada, você tem um diferencial a mais.
Porque muitas das pessoas, elas vivem no comodismo. Então, se eu quero crescer, eu vou dar um exemplo meu. Eu era um dos frentistas mais curiosos do posto. Porque quando um gerente ia fazer, o encarregado ia fazer uma aferição numa bomba, eu estava ali do lado. Quando ele iria receber combustível, eu estava ali do lado. Então, são assuntos e funções que não eram minhas. Não era meu. Não era da sua alçada e você foi lá. Estava ali, curiosidade, querendo aprender. E na hora que o gerente não podia, eu falava, pode confiar em mim que eu vou fazer com excelência. E isso acontecia. Bacana, Leandro. Isso é importante porque, como eu informei, a gente inicia essa brilhante temporada. A gente agradece a você ter aceito o nosso convite. Essa temporada a gente vai falar especificamente sobre o diferencial dos gestores, qual que são a sua pegada, a sua assinatura máxima. E aí, lógico, foi rápido, você chegou, não tão rápido, foram 3 anos para você chegar na gerência de um posto. Sim. E já como gerente aí as coisas mudam um pouquinho de patamar, do ponto de vista dos desafios e daquilo que você conseguiu contornar para manter estruturada a gestão de um posto. Conta para a gente aí como é que foi essa chegada até a gerência e quais foram os principais desafios que você lidou na gerência de um posto. Ser gerente não é fácil, mas também não é difícil. Tá. Você é os olhos do dono ali. Então, Perfeito. Eu sempre trouxe inovação, eu sempre quis trazer tecnologia para dentro do negócio. É apuração de resultado muito rápido, é apuração de percas e ganhos que um posto, se ele não se atentar, o posto quebra por conta de perca que acontece ali dentro. Então, um olhar clínico é muito minucioso. Eu trabalhei muito nisso, trabalho até hoje, porque o pouco que você perde é o seu lucro que está indo embora. Então, os meus desafios ali na frente da gerência daquele posto foi tentar angariar clientes da região ali, de próximo do posto. Eu trazia novas pessoas, inclusive ganhei uma carta de recomendação do governo do estado de Goiás. Nossa, em parabéns. Prestação de serviço excelente. Essa carta ela foi entregue para o dono, pro dono da empresa, que foi um das minhas maiores conquistas ali. Eu fiquei lisonjeado com as pessoas lá em cima olhando a prestação de serviço que um posto ali fazia com o Estado. Isso é muito bacana, essa pincelada que você dá, porque quando há um gestor que está na posição ali de gerente da unidade, logo ele já tem que se deparar não somente com os desafios de dentro da operação desse posto, mas com os desafios que já envolvem o olhar sobre a concorrência. Como que é trabalhar essa precificação? É a primeira pergunta. A segunda, dá para você ganhar uma competitividade apostando na experiência ou apostando no menor preço? E como que você fazia para escolher entre uma coisa e outra? São muitas perguntas, né? Vamos responder todas. Vamos lá, a palavra está com você. Precificação é algo muito sério. É a saúde do seu financeiro. Se você precifica errado, você quebra. Isso é fato. Não adianta a gente olhar a placa. Placa de preço ali vai ter pessoas vendendo a preço de custo ou até mesmo abaixo do preço de custo. Eu acho que você tem que fazer muito o seu ponto comercial. Você tem que trazer os clientes sim. Precificação inteligente, ela é a alma do negócio. Então, se você precifica legal, mesmo que o seu preço esteja caro, mas se você tem um atendimento de qualidade, um serviço de excelência ali, os clientes vão voltar. Porque tem cliente que prefere sim ficar na fila, né? Mas e a confiabilidade daquele produto entregue? Lá no meu posto, sim, eu garantia qualidade, quantidade, uma prestação de serviço rápida e eficaz. Então, essa precificação acontecia, claro que a gente tem que olhar sim o mercado, mas claro, trabalhando dentro do seu posto, a melhor forma de você lucrar e também angariar clientes. Muito bacana. Então a gente transitou aí sobre essa questão concorrencial de mercado e a leitura que o gerente, o gestor precisa estar devidamente antenado sobre o comportamento dos seus clientes, dos seus concorrentes e principalmente aqueles que compõem ali a intermediação, que está na sua zona, que influencia diretamente ali na tomada de decisão do cliente que vem abastecer. Indo noutra direção, a gente vai dizer o seguinte: a aposta que um gestor faz nos serviços adquiridos. Por exemplo, qual que é a pincelada e o olhar que um importante gerente, gestor de posto ou de uma rede, a gente vai falar mais adiante,
em escolher um excelente sistema de gestão, em escolher um sistema de fidelidade, uma consultoria, seja na área financeira, uma consultoria na área de treinamentos, liderança, gestão de pessoal. Como que você enxerga esse quesito e qual que é a essencialidade que o dono de posto deva ter para acessar esses outros players que faz com que a operação aconteça no mais alto nível? A gestão de pessoas ela é fundamental, porque são as pessoas que fazem o negócio acontecer. Então, o dono de posto ele tem que se investir nos seus colaboradores, em saúde mental, em saúde física, né? Então, as pessoas que estão ali no seu ponto de venda, ela tem que estar 100% preparada. Os treinamentos, as capacitações, porque não adianta a gente colocar qualquer amador ali. E posto de combustível é um negócio muito sério. Risco ambiental, risco de acidente, de explosão. Então, a gente tem que preparar as pessoas, os colaboradores, com esses cursos preparatórios. O investimento de liderança também ele é fundamental, porque não adianta a gente ter uma equipe boa e ter um carrasco ali na pista, onde desmotiva toda a equipe. E em contrapartida disso, tudo isso é voltado na nossa venda. A venda de combustível por si só, ela acontece. Perfeito. Mas a gente precisa também performar em agregados, que é onde a gente consegue lucrar, ter uma lucratividade muito maior. Então, tem posto que só vende combustível. Esse cara tá rasgando dinheiro. Por quê? Porque a gente precisa vender agregado, lubrificante, querendo ou não, dar uma margem excelente. Em época de guerra de preço, meu amigo, o que salva é agregado. Loja de conveniência, autosserviço, produtos da pista. Tudo isso é fator que agrega ali no seu Há quem diga que são essas adições que estão salvando, fazendo com que o revendedor feche as suas contas no final do mês. Sim. Sob o ponto de vista aí financeiro, consultoria voltada para essa área financeira, eu tive conversando, né, com diversos gestores, uns deles internalizam, outros contratam uma consultoria externa. Dificilmente a gente vê um gestor que ele é bem hábil em entender sobre a tributação incidente, de entender sobre margem. Então, qual que é a orientação que você faz? Você acha que você recomenda a um gestor contratar para fazer um diagnóstico sobre como que está as suas finanças dentro da sua operação? Claro, é de super importância. Porque se você não tem um profissional ali dentro da sua empresa, você precisa buscar fora. Uhum. Então, a consultoria em si ela é para justamente analisar, diagnosticar e corrigir. Né? Se você não tem esse profissional, você deve contratar. Porque ele vai te ajudar em precificar, ele vai te ajudar em rotina diária, em relação à perca, né, em relação a descarregamento, perca de produto, desvio financeiro, né, contas a receber. Então, assim, é um nicho, é um leque muito grande, onde tem várias opções de recebimento, que se o dono de posto não se atentar, ele não consegue. Eu acho impressionante, eu só vou fazer um breve retrospecto do que a gente está vendo aqui até o presente. Por que eu convidei o Leandro? Nós estamos aqui diante de um gestor hoje que já foi frentista, já foi ali líder de pista, gerente de unidade, e agora vamos chegar mais em um posto que ele também transitou como supervisor de rede, né? Aí agora você vai dizer para todo a nossa audiência no Brasil inteiro, quais foram os desafios que você encontrou ao assumir essa posição, porque aí muda o jogo, amplia tudo. Claro que os cuidados é como se você trouxesse os cuidados de todos os departamentos de uma unidade e agora você vai responder por mais, agora são por gerentes, frentistas e tudo mais. Qual que é o desafio de ser um supervisor de uma grande rede? É desafiador, não é fácil, isso eu posso falar com toda certeza, mas aquilo que eu volto a falar, a persistência, ela foi, e as ideias, a proatividade que eu tive ali em trazer informação, né, em trazer tecnologia e ferramentas que me ajudassem a exercer esse cargo, e claro, pessoas, tenho pessoas que me ajudam, né, então é um desafio muito grande em trazer automação. Essa rede onde eu trabalho, ela não tinha automação em bomba, a gente trouxe gradativo, então a gente conseguiu organizar os nossos caixas. Hoje a rede ela é 100% automatizada, a gente agora está em processo de implantação de BI,
uma coisa que ninguém nunca tinha ouvido falar ali dentro. Olha só. Então, é um próximo passo que a gente vai dar aí para concretizar e amarrar essa gestão financeira. Um desafio muito grande que eu tive ali dentro foi com relação à perca em combustível. A gente tinha muitas pessoas, né, muitos motoristas ali que desviavam carga e era um negócio assim que não tinha controle, porque era um volume muito alto. É um volume muito alto, que não tinha controle. A gente sabia porque era um grande volume, mas era o pouco que escorria que ia embora. E se você for olhar a grande modo, né, um volume ali de 10, 15 milhões de litros sendo desviado ali 1.000, 2, 5 mil litros, você nem percebe. Então eu foquei muito nisso, sabe? Em fechar a torneira. O Zé sempre falava isso para mim, vamos fechar torneiras, porque é delas que escorre nosso dinheiro. Sensacional. De forma que toda essa jornada, né, te credenciou a ser hoje um dono de rede. Né? Agora você está na posição agora de proprietário. Você é de fato um revendedor de combustível, né? Está fazendo aí, continuando essa brilhante história. E aí, mais uma vez, muda-se o jogo. Agora você está do outro lado, de fato, do balcão, negociando com distribuidora, tendo que lidar com os mais diversos tipos de fornecedores de tecnologia, de mão de obra. Como que é esse papel no dia a dia, ô Leandro? É complexo ser um revendedor, porque tem muita gente que nos acompanha e fala assim, meu sonho é abrir um posto de gasolina. O que você recomenda a alguém que não tenha uma experiência assim, investir e abrir um posto de gasolina? É um cenário bem desafiador, né? Se não for abrir perto do meu, eu aconselho. Tô brincando. Mas sim, é muito complexo, né? Envolve muitos fatores, pessoas, órgãos ambientais, né? Estrutura, financeiro. Então, quando eu passei por esse outro lado da mesa, eu vi que aonde é que aperta o negócio. Porque você tem que trabalhar muito para você ter um lucro. Para você poder honrar com seus compromissos, honrar com seus funcionários, aluguéis tem que estar em dia, órgão ambiental toda hora, é órgão fiscalizador na sua porta. Mas, claro, se você fizer um excelente trabalho de ponta a ponta, você consegue sim. Um ramo de combustível, ele é bom, ele não é ruim não. Mas a gente tem que ter muita atenção na parte financeira. Essa parte de pessoas a gente precisa investir bastante, né, para tratar bem o nosso cliente, a gente angariar volume. É um investimento continuado nessa área de gestão? É um investimento continuado. Tanto na financeira quanto na gestão. Sim. De pessoal, né, de liderança, de supervisão, de frentista. Tudo. Isso aí é um trabalho contínuo, você nunca vai parar de fazer. Porque o movimento é muito alto, são muitos fatores ali que te levam à conferência diária, se você não conferir. Muito bacana. E hoje a Rede Express, que é a sua rede de postos, ela tem quantos postos hoje? E ela está distribuída em quais municípios aqui do estado de Goiás? Em uma só cidade? Conta um pouquinho para a gente. Hoje nós temos 2 unidades ali em Hidrolândia, tem uma em Itapuranga. Tá. E a gente agora está com um projeto de construção lá na J010, em Leopoldo de Bulhões. Então a gente... Está crescendo bem, hein? Está crescendo, se Deus quiser. E tem quanto tempo que você fundou o primeiro posto dessa rede? Ou já começou com alguns postos? Como é que foi isso? O primeiro foi em 2022, agosto de 2022. Eu consegui essa primeira unidade ali na BR-153, em Hidrolândia. Certo. Dali surgiu 2 negócios simultâneos. E eu assustei. Falei, poxa, será que vai? Só porque botei minha cara para bater e falei, vamos embora. Consegui essas outras 2 unidades e daí a gente vai decolando. É impressionante que a rede Milênio, a qual, né, você trabalhou e continua ainda a fornecer parte aí da sua entrega profissional, ela tem uma distribuidora própria, né? Qual que é a importância que você configura para a gente ressaltar aqui para os nossos ouvintes de se fazer um excelente contrato? Quais são as tratativas, quais são os cuidados que o revendedor deva ter e os pontos de atenção para quando ele for comprar de uma determinada distribuidora? Existe algumas ressalvas, algumas dicas para que ele tenha êxito nessas tratativas? Eu acho que a gente começa a ganhar ali na compra. Eu acho não. A gente começa a ganhar determinante ali, né? Ali na compra. Se você ganha 2 centavos numa compra, você está ganhando dinheiro. Então a cotação ela é diária. E o preço oscila todos os dias. Ontem tinha um etanol a um preço, hoje já está totalmente diferente.
Então, essa mudança de alíquota do ICMS aí foi um impacto muito grande. E volta a falar, dono de posto que tem posto bandeira branca, ele tem que estar ali. São mais de 15 bases, se salvo engano, não sei o número exato, ali em Senador Canedo, que ele precisa estar cotando. Tem distribuidora com variação de preço chegando a 15, 20 centavos. Então, se o cara não se atentar, ele perde 20 centavos numa compra por litro. Então, essa rotina diária de cotação de preço, ela tem que acontecer para você comprar bem e você poder ter uma revenda legal. Pela volumetria que o revendedor compra, ele também consegue barganhar um preço diferente? Claro, sim. Se você compra mais, você tem poder de compra. O próprio vendedor quer te atender. Se você compra menos, não é que você vai comprar ruim, mas você vai ter que cotar. Claro que o seu poder de compra é menor do que aquele que está comprando ali 200 mil litros por dia. Nesse caso, você recomenda que se faça contrato de longas datas ou cada caso é um caso? Olha, essa distribuidora bandeira branca, cada caso é um caso. Então, ali você tem que comprar todos os dias, cotar. Quando você trata de bandeira, a gente tem, acho que 7 postos com bandeirados, né? Perfeito. Piranga, Shell, Petrobras, enfim. A gente acaba se amarrando ali num contrato, mas é lógico que antes de você sentar com esse revendedor que quer bandeirar o seu posto, você tem que analisar de ponta a ponta. O que isso vai te trazer a curto, médio e longo prazo. Se você faz um contrato bem feito, e claro, esses grandes eles querem só para eles. Você tem que ler minuciosamente aquelas cláusulas ali, aquelas entrelinhas nas cláusulas, onde te marra em preço, onde te marra em volume, onde te marra em prazo, porque às vezes o revendedor fica muito focado naquilo que ele vai ganhar momentaneamente, mas a longo prazo ele não faz conta. Então é essencial, antes de fechar qualquer tipo de contrato com companhia, você tem que ler e entender do negócio, senão inclusive, você se amarra. Eu queria até mandar um grande abraço para um grande amigo que tem, o Marcelo Della Torre Dias. Ele tem o maior escritório de advocacia para posto de combustível do Brasil, que fica no Rio Grande do Sul. Inclusive é patrocinador do nosso programa. E eu queria entender como é que é essa consultoria jurídica, ou se você tem uma análise contratual interna, ou se você vai buscar essa... Porque ali no mundo do juridiquês, tem expressões ali que se o revendedor fizer vista grossa, pode ser determinante e jogar desfavorável a ele no momento de lavrar o contrato, não é isso? Sim. Você precisa de uma assessoria jurídica, que eu vou te falar a verdade, é cansativo ler aquele tanto de página. E lá no final é onde está a amarra do negócio. Então, sempre quando eu vou analisar um contrato de companhia, eu olho, claro, parte comercial, prazo, volume, vejo se está dentro da realidade, porque não adianta eu fazer um contrato com um volume mensal de 200 mil litros se meu posto vende só 100. Então, automaticamente, a gente vai ter problema com a companhia. Perfeito. Então, a gente precisa analisar esses pontos comerciais, essas estratégias que a gente vai trabalhar, o volume que a gente já tem hoje e, claro, entregar na mão do advogado com excelência, para ele ler e te ajudar. Nesse aspecto, você já teve alguma experiência de ter que acionar ou fazer uma revisão de algum contrato em vigência? Não precisa citar o nome de bandeira, mas só para que o revendedor, né, às vezes está passando por isso. E como que você lidou com isso? Isso já aconteceu no seu histórico, de ter que chamar alguma distribuidora e falar assim, olha, vamos ter que rediscutir por esse e esse aspecto. Isso foi amistoso? Como é que foi? Você tem uma experiência nessa ordem, Leandro? Nós não chegamos a vias de fato de rescindir de ação jurídica sobre isso. Na época da pandemia, ali em 2020, 2021, o volume caiu muito. Então a gente não conseguia cumprir meta, né? Então a gente trouxe a companhia, né, explicou a situação. A gente tinha dois postos, né, bandeirados, no qual a gente não estava conseguindo cumprir essa meta. A gente fez um relocamento de bandeira de um posto para o outro. Esse outro posto que nós colocamos é um posto com volume maior e o prazo era de 5 anos. A gente vai terminar de cumprir ele com 2 anos e meio. Então um ponto que a gente se atentou bastante na hora de negociar foi a questão de volume e prazo. Que muitas das vezes o revendedor lá, a companhia, ela coloca para você X volume por mês, porém, se você atingir, você tem que continuar por conta do prazo. Então, não é viável. A gente tem que fazer um contrato de volume, você cumpriu aquele volume, você fica desobrigado de ter a bandeira. Claro, renegociar. Se é uma bandeira bem vista e que te trouxe cliente, é válido, super válido continuar.
né? Até por questão de segurança, de compra, de certeza de compra. Às vezes lá nas bases ali de Canedo não tem produto, mas a companhia ela é obrigada a te fornecer porque ela tem um contrato com você. Aí ela vai fazer seus meios para fazer com que o produto chegue no seu posto, como determina o contrato. E são nesses momentos que a bandeira ela é essencial. Porque ela vai ser um agente garantidor, né, do produto estar ali. Porque também um posto sem um produto é prejuízo na certa. Você tem ali os custos fixos que não vão te saber entender. Folha, fornecedor, né, enfim, os mais diversos players precisam pagar mensalmente, que é um compromisso também. E cadê o fluxo? Cadê o produto? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Leandro, acho que foi excelente pincelada sobre esse ponto de vista da consultoria. Em uma outra data eu estava conversando com você, o tanto que isso é importante. Você tem até um outro case relacionado a uma decisão que foi tomada, que você conseguiu levar aos seus gestores e que ampliou exponencialmente ali a galonagem, consequentemente o faturamento. Você poderia dizer qual foi essa natureza? Primeiro, assim, como que você enxergou essa necessidade de trazer esse profissional, essa empresa, fazendo esse diagnóstico que você fez? Aí conta um pouquinho sobre esse case que eu acho que é importante. Você fala da... Não, é um case que fez com que, quando você acessou esse consultor, vocês estavam faturando um determinado volume. E depois que esse consultor chegou, você conseguiu, né, com o grupo que você trabalha, exponenciar o faturamento. Foi uma consultoria financeira? Foi de gestão de liderança? Você fala lá na época desse volume de faturamento em agregado que eu comentei mais cedo? Isso. Tá, entendi. Pode ficar tranquilo que isso a gente organiza. Depois corta pra casa. Para. Então, a gente trouxe parceiros, aquilo que eu vinha falando, né? A parceria ela sempre de via de mão dupla. De mão duplas. Nós tínhamos ali um trabalho, né, já vendendo produto agregado ali no posto. E quando a gente trouxe essa empresa como parceiro, que me ajudou a fazer reuniões motivacionais, treinamentos, bonificações, que é claro que o frentista ele quer ganhar e a gente tem que dar. Se a gente ganha, a gente também tem que distribuir. Certo. A gente tinha um volume, um faturamento em agregado em torno de 60, 70 mil reais mês. E com um prazo lapso ali de 8 meses, a gente já pulou para uma casa de 300 mil reais. O que nós fizemos ali? Nós fizemos ajustes financeiros, compra melhor. A questão da comissão dos frentistas foi um fator assim, essencial, porque não tínhamos comissões ali. Era dado um produto e ele mesmo fazia ali a retirada da sua comissão na venda, que era R$2, R$3 por litro. A gente colocou percentual sobre aquele volume faturado. A gente segurou aquele dinheiro que ele ganhava todos os dias, porque se uma pessoa ganha R$2 todos os dias, ela vai gastar ali com um café, com alguma coisa. E a gente trouxe isso no meio de pagamento. Automaticamente uma prestação de alguma coisa, né, de um carro de casa. Inclusive eu tive relatos de frentistas, Leandro, eu consigo pagar minha casa através da venda de aditivos. Uma prestação da minha casa. Eu falei, olha para você ver. E na minha época, quando eu pegava o dinheiro aleatório, todos os dias eu não tinha esse volume. Então eu sempre falo, os vendedores ali da pista, eles têm um 14º até um 15º salário, com venda de produto. Então quem não quer ganhar um 14º? Eu cheguei para os frentes e falei, ó, a partir de hoje todo mundo tem um 14º salário. Todo mundo ficou assim, poxa, olha, que empresa boa. Falei, claro, que nada vem de graça. E eu fiz uma conta breve, falei, se você vende 2, 3 produtos por dia, no final do mês você tem X, no final do ano você tem Y. Olha para você ver. Então, às vezes, é a didática, a forma que você fala, que você desperta o interesse nas pessoas. Porque tem pessoas que têm aquele interesse, mas fica retraído ali dentro. Se você, como gestor, e sabe que pode acontecer, você desperta aquilo naquele colaborador, era um cara que estava adormecido, e quando é fé, você desperta uma fera em venda. Já pensou? Um funcionário que não vendia nada e consegue te faturar aí 10, 15 mil reais? Nem ele sabia que tinha essa capacidade. Então, assim, são pequenos detalhes ali que fazem totalmente a diferença. E a gente conseguiu fazer isso. Lá na Rede Milênio, a gente conseguiu trazer esse volume
E claro, todos os dias a gente investe em colaborador, investe em treinamento e a tendência é só aumentar, com metas, com cobranças, e o trem só vai voando. Tá ok. A gente vai fazer agora uma leitura de mercado, especialmente para essa nova realidade que são os carros elétricos. Você, como um importante gestor de uma importante rede, construindo agora uma outra grande rede express, qual que é a leitura que você faz? Você acha que vai ser uma realidade daqui para frente que tende a se adensar, que ganha força, ou é uma coisa que vai ser uma tentativa e que não vai pegar? Como que os postos podem ter essa leitura, especialmente os donos de postos? Com a chegada desses carros elétricos mais acessível, pode ver que antigamente a gente não tinha, porque era só carro de luxo, que era pouco acessível, né? Hoje a gente já vê um volume muito maior, e para revendedor de combustível fóssil, ele é preocupante. Por quê? Aquele revendedor que só vende combustível. Tá. Se o cara não tem nenhum atrativo no posto dele, não tem uma loja de conveniência, não tem uma borracharia, não tem nada, esse sim tem que colocar a barba de molho. Muito preocupado. Muito preocupado. Por quê? Porque vai ser energia, não vai ser combustível. E a tendência é para isso, o mundo está voltando para isso. Então a pessoa vai ter que abrir os olhos e entender que loja de conveniência hoje não é prejuízo. Antigamente era visto como prejuízo, porque era muito item, você tinha que conferir, né? E tem que conferir ainda até hoje, mas claro que hoje tem automação, tem sistema que facilita bastante a gestão do negócio. Então a gente precisa voltar sim os olhos para esse serviço e o que a gente pode vender dentro do posto. Tá, você entende que a rede que você trabalha deva se preparar em termos de infraestrutura? Você tem algum planejamento estratégico para deixar seu posto pronto para essa realidade? Ela ainda está um pouco distante do perfil goiano. Sim, ela ainda está distante, né? Mas claro que vai bater na porta qualquer hora dessa. Então a gente eu particularmente já venho pensando em estratégias, em modificações de estrutura, sim, que a gente precisa ter um ambiente aconchegante para motorista de caminhão, né? Para carro de passeio, a gente precisa ter uma loja de conveniência muito boa, que tudo isso vai ser faturamento. Eu vou ter que vender energia. Eu acredito também que muito provável a gente ter parceria com essas distribuições elétricas, né? Para ter pontos de carregamento, porque, claro, a gente vai andar aí 300 km, carro acaba a carga do carro. E aí, né? Então, hoje ainda, tem amigos que têm carro elétrico que falam, Leandro, eu não confio em viajar mais de 200 km. Então, assim, é uma realidade um pouco distante, mas que está batendo na porta. Ok. Eu acho que foi muito bacana, Leandro, essa explanação até aqui. E é claro que conversando ali com você, em função de toda essa bagagem, você almeja prestar uma consultoria para dividir essa bagagem, compartilhar e ajudar o revendedor, não só o goiano, mas o revendedor em todo o país. Me fala um pouquinho da natureza desse sonho, que na verdade você disse que vai ser a concretização de um sonho, dessa caminhada, dessa jornada profissional tão brilhante. Que consultoria é essa? Então é um sonho que nasceu, né? Eu já venho pensando nisso há muito tempo, porque eu vejo muita dificuldade na hora que um cara que idealiza ter um posto não saber aonde começar. Então eu sei todos os caminhos da fundação, da estrutura, do estudo de pontos, se ele é bom, se não vai ser, da construção daquilo e da implementação dos processos que acontecem ali dentro. Então eu vou sim dar essa consultoria nessas construções, nas implementações, não só de postos que vão abrir, mas de postos também que já existem, para a gente criar processos diários, né? Onde a gente consiga aumentar um faturamento, reduzir perca e trabalhar nesse quesito, né? De pessoas, de treinamento, essa vivência. A minha bagagem eu vou distribuir ela, não vou guardar ela só para mim. Eu acho muito interessante e foi uma realização de um sonho. 13 anos atrás, eu não imaginaria que eu teria um negócio. Então, assim, eu que andei de ônibus toda a minha vida, venho de família humilde, hoje tem posto. E não é um sonho distante, basta você persistir. Persistir, trilhar e seguir o caminho. Sim. Essa consultoria em específico, então, você vai contar com um time, ela vai ter uma assinatura específica de um
é setorial ou, como você bem disse, ela será em todas as áreas que concernem a estruturação de um posto? Que a gente tem a área de liderança, gestão, nós temos áreas voltadas para consultoria ambiental, finança, né? Então, qual que é a assinatura máxima que você vai trazer nessa consultoria apresentada? Essa consultoria ela vai estar sobre processos de vivência do posto, do dia a dia, com relação a pessoas. É uma orientação geral mesmo, sim, né? E claro, né, uma orientação geral na hora de construir, aonde construir, como fazer, né? Tenho grandes parceiros, aonde comprar, né? Tudo isso. Essa consultoria minha ela vai estar voltada para pessoas, gerenciamento de pessoas, para alavancar faturamento. Em contrapartida, a gente sim também vai disponibilizar uma consultoria financeira, né? Em concretização em DRS, em balanço financeiro, tudo isso a gente vai disponibilizar no mercado. Para dar uma breve pincelada aqui, para quem deseja abrir um posto, eu acho que uma orientação breve é primeiro fazer, entender se você tem esse capital, porque muitas das vezes a gente abordou alguns empreendedores que até começou a construir, e ele foi pego no meio do caminho sem um fluxo necessário para concluir a obra. Então, assim, são várias licenças, os processos não são tão célere, né? Ainda que você tenha um recurso para solicitar uma normatização, ela demora um pouco a chegar. Como que você trabalha com essas instâncias? Há uma previsibilidade? O cara começou agora. Qual que é o tempo médio de entregar um posto do zero? Ou isso depende da escala do posto? Porque tem posto de diversos padrões, sim, né? Mas como que você faz essa orientação para um empreendedor que queira abrir um posto hoje? Esse tempo médio, ele está voltado muito também aonde o posto está, qual município, qual a legislação dali, né? Se o licenciamento ele é dentro da prefeitura, se ele é do estado. Então, um tempo médio para a gente abrir um posto de um porte médio está em torno de 8, 9 meses no máximo, se a gente tiver uma equipe boa, uma construtora muito boa. Então, para estar funcionando, é 9 meses. Já com todas as licenças. Com tudo. Para funcionar. Muito bacana. E você tem uma data específica, Leandro, que você pudesse dividir aqui com todos nós? Para quando que vai ser essa consultoria? Ou você já está trabalhando nessa consultoria? Não, ainda não estou, porque eu estou, né, trabalhando ainda lá na Rede Milênio. Certo. E essa consultoria ela vai ser dada a partir do mês de agosto. Então, estou preparando material, conteúdo, né, para a gente chegar, passar. Vou fazer uma análise do negócio das pessoas que já estão rodando, as pessoas que querem construir também, a gente já tem esses pontos onde a gente precisa atacar, esse levantamento de capital, tudo isso a gente vai produzir até agosto. Vamos já chegar com tudo resumido. Muito bacana. Sobre o aspecto ali, agora uma vez entregue essa consultoria, a gente entendeu aqui um pouco da sua jornada, eu queria que você fizesse aí uma consideração e pudesse deixar uma mensagem para todos os revendedores de combustível, seja ele aqui do estado de Goiás, para todo o Brasil, uma palavra, um pensamento, qual que é a mensagem que você entrega a todos eles? A gente está passando por um momento difícil, né, de mercado, momento econômico, político, mas enfim, a palavra está com você. Que mensagem que você deixaria ao dono de posto nesse importante momento que a gente está vivendo no Brasil? Para nós que somos donos de posto, não é fácil, mas também nós não vamos desistir. A inovação ela chega em constância, né, com um tempo muito rápido. E se a gente não acompanhar esse mercado, essa estruturação em tecnologia, em inovação, a gente vai ficar para trás. Então nós precisamos sim estar antenado em tudo que acontece no mercado, no país, fora do país, para a gente tentar acompanhar junto a todas essas mudanças. Posto de combustível sempre vai existir, que seja elétrico ou que seja de combustível fóssil. Então nós donos de postos, a gente não podemos desistir. Onde a gente consegue, né, agregar pessoas, dar oportunidade de trabalho e, querendo ou não,
a gente empreende. E Legal. Empreender é um grande sonho de qualquer um. Acredito que a grande maioria. Às vezes tem pessoas que não querem empreender também. Mas a palavra é persistência. A gente não pode desistir nunca. Acho que foi uma excelente mensagem. E também, eu conheço o Leandro desde 2016. E eu sei que faz parte do perfil dele o gesto da gratidão. E não menos importante, eu gostaria que você pudesse deixar um agradecimento às pessoas que te ajudaram a chegar até aqui. Se você puder e quiser, fique à vontade em nominá-las. Você tem alguém que você possa citar que contribuiu para que o Leandro pudesse ser quem ele é hoje na posição de profissional especificamente, Sim, como pessoa. Claro. E a minha grande escola de vida foi o Zélio Cândido. É um empresário que começou ali no ramo de atacadista, quebrou, ele se reinventou e ele me ensinou muito. O Zélio, a Dona Ruth também. Então, assim, a Rede Milênio, ela foi uma escola. É ainda até hoje. E o Zélio é um cara muito sábio. Ele sempre falava para mim, a gente tem que ouvir mais e falar menos. E eu aprendi isso. Então, eu quero agradecer muito por todo o conhecimento que eu obtive em todos esses anos de parceria lá na Rede Milênio. Ao Zélio, a Dona Ruth também, que é empresária do ramo de combustível, que hoje tem a rede dela. Então, os meus agradecimentos, né, vão para eles, porque eles sim foram os meus mentores e aonde me deu a oportunidade de crescimento. Então, legal. Um abraço para eles, um beijo no coração e muito obrigado por tudo. Isso que é bonito. Leandro, eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu penso que realmente você trouxe insights e vivência dessa sua caminhada, dessa sua jornada, que com certeza foi aí muito bem recebida por esses revendedores, não só goiano, mas em todo o Brasil. E a gente está criando essa comunidade justamente e especificamente com essa temporada, dando uma abordagem aí, né, com tintas tônicas mesmo, na excelência da administração de um posto, de uma rede. Então, queria agradecer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e até o próximo encontro do nosso podcast Take Talk. Eu que agradeço. Valeu, um forte abraço. Obrigado. Desde o ano de 1998, atuando no ramo de postos de combustíveis. Juntos, os fundadores idealizaram um sistema para solucionar seus problemas do dia a dia. E foi assim que, em 2011, nasceu a SGA Petro. Desde então, nossa expansão vem dobrando de tamanho a cada ano. Pensando na qualidade e agilidade do atendimento, mantemos um suporte local, baseado em representantes. Assim, trabalhamos com atendimento mais rápido e eficiente. Mantemos um time com mais de 40 revendas em todo o Brasil, com atendimento presencial em mais de 500 cidades em 23 estados brasileiros, totalizando mais de 250 colaboradores. Trabalhamos com um único objetivo: tornar a jornada operacional diária de nossos clientes o mais tranquila possível, gerando assim mais rentabilidade. Nossa operação a nível Brasil, na base de clientes, gera atualmente mais de 4 milhões de documentos fiscais emitidos por mês, por mais de 5.000 usuários ativos espalhados por todo o território nacional, num total de mais de 1.700 CNPJs atendidos em todo o Brasil. E esses números só aumentam a cada dia. A tecnologia de nossos produtos tem seu desenvolvimento em nossa sede, em Maringá, Paraná, cidade referência em TI e que tem crescido nesse setor 30% ao ano. Em plena expansão e sempre um passo à frente do mercado, além de mantermos a nossa equipe com os profissionais mais capacitados, procuramos proporcionar um ambiente agradável, saudável e amistoso, para que todos sejam produtivos, desenvolvendo soluções inovadoras com mais agilidade. Com esses valores, que em 2018 nos orgulhamos de receber o certificado Great Place to Work,
prêmio renomado mundialmente que nos motiva a investir mais e melhor para que pessoas mantenham a qualidade de vida e atinjam resultados excepcionais. Pois sabemos que o que move tecnologias inovadoras é a vontade de simplificar e automatizar a vida de pessoas, permitindo que tenham tempo para focar no mais importante. Conte conosco hoje e sempre para seus novos desafios. Nós somos a SGA Petro. Nossa tecnologia ao alcance do seu posto.